Meus amados irmãos, que a graça, a misericórdia e a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Eu quero compartilhar com os amados uma breve devocional baseada no texto dos Salmos de número 34, versículos do 1 ao 4, que diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém. Graças a Deus por sua palavra até aí. Recentemente eu vi um dado interessante, que as pesquisas no Google sobre temas de cunho espiritual cresceram 80% nesses últimos meses com relação ao mesmo período no ano passado. Temas como salvação, como vida após a morte, como céu versus inferno, nunca estiveram tanto em alta e em tanta popularidade como nesses últimos tempos, que são os tempos de pandemia, né? E um outro termo, uma outra expressão que tem ganhado força, tanto no ambiente presencial quanto no ambiente virtual, é o conceito, o estudo, o pensamento sobre o medo, né? Sobre o ter medo, sobre o estar com medo, né? No mínimo, todo ser humano já pensou, já refletiu sobre o conceito do medo, sobretudo com o aumento de tantas notícias negativas, de morte, de aprisionamento, de falta de leitos na UTI, etc., né? Acredito que nem mesmo os mais pessimistas poderiam imaginar que o isolamento social, que a quarentena, né, poderia durar, né, tanto tempo. Já vamos para um ano, né, que temos sofrido dos males da Covid-19. Então, diante disso, é impossível não pensar sobre o medo, né? E sentir medo, ou ter medo em si mesmo, né, não é o pecado, né, nem faz de nós mais ou menos crentes. Mas o que fazemos do medo, isso sim possa ser aquilo que pode nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. Ou seja, não exatamente o medo, mas o que fazemos dele, né? E sobre isso eu quero pensar junto com vocês sobre alguns questionamentos. Eu anotei aqui 3 questionamentos que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro questionamento: o quanto seus medos têm te dominado? Ou seja, quando eu falo sobre o medo estar nos dominando, te dominando, me dominando, o domínio do medo é uma reflexão sobre a durabilidade do sentimento de medo, bem como as delimitações que temos por causa do medo. Ou seja, um medo que tem durado muito tempo, um período exacerbado, é no mínimo preocupante, ou que nos limite aos nossos afazeres, ao nosso rito comum, né? Segundo questionamento, né? O quanto sobre Deus você reflete diante dos episódios de medo. Ou seja, cada vez que o medo lhe surge, cada vez que você pensa sobre o medo ou reflete sobre o medo, o quão você tem depositado sua confiança em Deus. Você, ao sentir medo, você pensa logo em como aquilo possa ser entregue, depositado, confiado a Deus. Então, é sobre isso que se baseia esse meu segundo questionamento. E o terceiro questionamento, considerando que o sentimento de medo sempre agiganta os nossos inimigos, ou seja, faz com que aquelas coisas que nós sentimos medo pareçam ser maiores do que o que realmente são. Durante o seu tempo de medo, você consegue refletir sobre qual é o real tamanho dos seus temores? Você consegue pensar, não, deixa eu refletir aqui exatamente do que eu estou com medo, do que eu temo, o que é que tem me tirado a paz, me tirado o sono, me enchido de preocupação, que são as consequências naturais de se sentir o medo, né? Então, considerando essa breve introdução reflectória, né, quero só pensar um pouco
com os amados, baseado nesse texto que nós lemos aqui do Salmo 34, dos versos do 1 ao 4. E olhando para este Salmo, nós podemos ver aqui e aprender com o seu servo, o servo do Senhor, Davi, que era um homem assim como nós, sujeitos a todas as coisas, tanto boas quanto ruins aqui na terra, né? E ele teve, nós sabemos, conhecemos demais a sua história, praticamente toda a sua vida exposta, a sua intimidade exposta, transcrita nos textos sagrados, né? E dentre esses tantos altos e baixos, ele muitas vezes foi um homem sujeito a sentir medo, a sentir pavor. Ele teve medo de Saul, ele teve medo do seu filho Absalão, teve medo de Aquis, o rei de Gate, né? Nós conhecemos essa história lá no livro de 1 Samuel. Porém, diante do medo, nós podemos aprender com Davi, inclusive baseado nesse texto que nós lemos aqui agora, o Salmo 34, que é um episódio lá em que aconteceu também diante de Abimeleque, baseado em especial no versículo de número 4, eu quero chamar a atenção novamente para esse versículo. O que é que nós podemos ver como um antídoto contra o medo? O versículo 4 diz assim, vou repetir aqui: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Aqui, meus irmãos, eu não conseguiria extrair 2, 3, 4 antídotos, verdades, baseado nesse versículo. Apenas uma, e é muito clara. E esta uma verdade preciosa é clara, que você mesmo lendo, você percebe quando ele diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, o antídoto que ele está relatando aqui, que o livrou de todos os seus temores, foi somente um em que nós temos falado todo esse tempo, que é buscar o Senhor. Ele diz: eu busquei ao Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor e quando nós confiamos ao Senhor e depositamos ao Senhor a nossa confiança, a nossa fé, daí nós podemos ver aquilo que foi consequência na vida deste servo do Senhor e aprendemos com ele. Primeiro, como ele diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu, ou seja, ao nós depositarmos os nossos as nossas aflições ao Senhor, nós temos a certeza de sermos acolhidos, somos acolhidos por Deus. Meus irmãos, Deus não rejeita o aflito. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, nós conhecemos demais essa passagem, que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possa salvar, e nem fechado ou tapado, né, dependendo da versão, os seus ouvidos para que não se possa escutar. O Senhor jamais rejeita aquele que o procura. E ainda o salmista Davi nos diz: Ele me livrou de todos os meus temores. Ou seja, ao buscarmos, ao fazermos diante do medo aquilo que deve ser feito, que é buscar ao Senhor, Ele mesmo nos livra de todos os temores. Por demais reconfortante pensar nisso, pensar que ao buscá-lo, Ele mesmo quem nos livra. Agora eu quero chamar a atenção que ao dizer que Ele nos livra dos nossos temores, o versículo aqui não quer dizer que Ele livra daquilo que é o objeto do seu temor. A palavra de Deus não está dizendo que o Senhor nos isenta dos nossos inimigos, daquilo que nos perturba, daquilo que nos persegue. Ele nos livra de ter medo, mas não nos livra necessariamente, aqui a afirmativa aqui, não que isso não venha a acontecer, porém não é o objeto da afirmativa aqui. Ele nos livra do temor e não daquilo que está nos causando temor, segundo aquilo que está mencionado neste versículo, e é esse foco que eu quero destacar aqui nesse momento. Por exemplo, Deus livrou Davi do medo de Golias, do gigante Golias, mas não livrou Davi de ter o conflito contra Golias. O conflito existiu, o gigante existiu, ele precisou encarar o gigante, mas ele não teve medo do gigante. Nós aprendemos também no Salmo, ainda em concordância com essa temática, no Salmo 23, também de Davi, versículo de número 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Ou seja, não é sobre a ausência do vale da sombra da morte, mas é sobre a presença de Deus. Não é sobre não ter o perigo,
mas é a certeza de quem está com nós no perigo. Nós precisamos entender que nós não viveremos sem os perigos. Nós não viveremos sem os inimigos. Enquanto que este corpo mortal existir, não estaremos livres disso. Mas temos feito disso um monstro maior do que aquilo que deveria ser melhor em nossos corações, que é a confiança em saber que o Senhor é quem está conosco. E aí, meus irmãos, eu tenho percebido nesses últimos meses e diante de tudo que nós temos enfrentado, temos batido nessas teclas bastante tempo, que nós temos sido desencorajados ao enfrentamento dos males provocados pela Covid-19, sob pena de sermos taxados como negacionistas, ou como imprudentes, ou como irresponsáveis. Que em nome de Cristo Jesus nós não venhamos a cair nessa falácia. É um extremo absurdo o fato de não queremos nos submeter, de sermos reféns ao terrorismo que tem se feito ao redor da pandemia, não diminuindo, jamais aqui menosprezando os males que o vírus do Covid faz, e de fato é triste e lamentável as perdas, foram muitas vidas ceifadas, muitas ainda sofrendo em leitos de hospitais, muitas com sequelas, porém muito mais recuperados, muitos casos dos que faleceram, por outro lado, muitos recuperados. Mas não é sobre a diminuição, que de fato os cuidados, o zelo deva ser redobrado, a atenção deva ser triplicada. Porém, meus irmãos, eu tenho medo de que nós venhamos a passar o resto de nossas vidas refém de tudo isso e deixarmos de viver confiantes em Cristo. O livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, o próprio Senhor Jesus diz: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Onde eu quero chegar fazendo a conexão deste versículo com o que eu tenho falado. Antes da existência da Covid-19, nós tínhamos outros males que temíamos? Ou a chegada desse vírus foi o primeiro grande mal em nossas vidas? Não. Tínhamos a dengue, que ceifava muitas vidas e ainda ceifa. Apesar de a mídia não estar mais falando, noticiando, parece que de repente ninguém mais morre de dengue, é só de Covid. Chikungunya, Zika vírus, H1N1, influenza A. Sempre tivemos que lidar com estes males, sempre tivemos os devidos cuidados, mas nunca colocamos essas doenças acima da racionalidade. Os cuidados preventivos e a nossa fé devem caminhar juntos. Então, o que eu chamo a atenção aqui, e chegando já à conclusão dessa nossa breve reflexão, é aquilo que o próprio salmista Davi diz no Salmo 34, que nós lemos, porém o versículo que não chegou a ser lido foi o versículo de número 8, que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E ainda um outro, mas lá no Salmo de número 84, versículo 12 feliz é o homem que confia em ti. Nós aprendemos, meus irmãos, com o episódio do nosso Senhor Jesus com seus discípulos, quando eles estavam num barco e durante uma imensa tempestade que, segundo os textos sagrados de Mateus, de Marcos e de Lucas, eram ventos tempestuosos que os discípulos muito temeram. Nós aprendemos ali que a presença de Jesus não significou a ausência da tempestade, mas que ele domina a tempestade, e que o mal e que a tempestade, que todas as coisas que são adversativas para conosco, todas estão sujeitas à sua mão, todas estão debaixo do seu domínio. É o Senhor que tem a última palavra, não é nada, não é ninguém.
acima da medicina, acima de vacina. A nossa esperança não deve estar na vacina, a nossa esperança não deve estar na ciência, a nossa esperança não deve estar naquilo que os governantes estão planejando, tramando contra nós. A nossa esperança é a mesma de sempre e deve ser a mesma de sempre, de que Jesus Cristo é quem guarda a nossa alma. Eu quero finalizar trazendo esta palavra de encorajamento, principalmente para aqueles tantos que têm sofrido com o pavor e o terror que esses momentos de pandemia têm nos causado. Para isso, eu quero contar com sua contribuição para ajudar a si mesmo. Desliga a televisão. Não existe nenhum canal, nem na rede aberta nem na fechada, que tenha mais nada positivo ou instrutivo. Desliga a TV. Consiga delimitar seus tempos nas redes sociais. Elas têm contribuído com muito pânico, com muito pavor. Porém, se for para fazer uso das mídias sociais, seja você um servo do Senhor, um agente do Senhor, no fortalecimento da fé, em especial daquelas pessoas que perderam entes queridos, ou então que tem ainda pessoas em suas famílias enfrentando os males da Covid, mas ensinando a todos e nos trazendo sempre aquilo que deva ser o mais precioso para ficar em nossas memórias, de que o Senhor Cristo reina, e que ainda que o nosso dia venha se chegar, que a morte venha, nós venhamos a nos encontrar com a morte, ou nós, algum dos nossos, como diz os últimos versos do hino Castelo Forte de Martinho Lutero, se a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos encha de encorajamento, ó igreja militante. Que Ele nos abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço aqui do pastor de vocês.